Boa noite, graça e paz. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Bom, boa noite aí a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Vamos dar sequência, né? O segundo estudo hoje sobre o livre-arbítrio. E hoje nós vamos falar do alicerce do livre-arbítrio. Passar mais algumas, vamos dizer assim, ideias e pensamentos errados em relação a este tema. E eu espero que esse estudo ele seja realmente um complemento do outro, né? Do primeiro que a gente começou na semana passada. Nós falamos sobre a falácia do livre-arbítrio e eu espero que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração essa noite também, tá bom? Já deixar um abraço aí a todos que vão participar, né, dessa live, desse estudo. O pessoal que vai entrar mais tarde também, os nossos agradecimentos, né? Nosso abraço também. E você que vai compartilhar, você que vai entrar lá no nosso canal, no YouTube, tá? O link do canal tá na chamada desse vídeo, dessa live, tá? Você entra, se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, deixe o seu comentário, tá bom? E ajude-nos a propagar o Evangelho, ajude-nos a propagar a palavra de Deus, tá bom? Enquanto o pessoal tá chegando aí, a gente vai ouvir uma música aqui com Oficina G3, tá? O nome da música é João, tá? Então curta aí com a gente, Oficina G3, João, tá? Enquanto a gente vai acertando aqui mais algumas coisas e dando tempo aí do pessoal estar chegando também pra gente iniciar essa live, esse estudo, tá bom? Que Deus te abençoe aí. Em direção ao rio, cumprindo sua missão, da Galileia veio em minha direção. Como posso eu, o mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar. Se digo eu não sou, de suas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. O começo é aqui, Pai que me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, nas águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu, o Filho revelou e o Pai falou. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão, o rio de água viva, a salvação. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar. Se digo eu não sou, de suas sandálias desatar. Deixa assim
acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. O começo é aqui, o Pai que me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu, o Filho revelou que o Pai falou. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão a fonte de água viva. Este é o meu filho amado, que traz o sorriso aos meus lábios. Este é o meu filho amado, que traz o sorriso aos meus lábios. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oficina G3, João. Ou João Batista, né? Como a gente ouviu aí na letra, né? Aquele que batizou o Filho de Deus, e ele mesmo disse essas palavras, né? Quem sou eu para te batizar, se eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés? Amém. Cada coisa, né, que Deus faz, e muitas das vezes a gente não entende, né? Porque a gente, porque escolheu a nós, né? E nós, meros pecadores, mas não é por mérito, não é pelo que a gente fez, faz ou vai fazer, mas é pela graça e pela misericórdia dele. Amém? E graças a Deus que ele tem um plano sobre a nossa vida, ele tem um propósito sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar início, queridos, ao estudo dessa noite, falando sobre essa série do livre-arbítrio. E hoje nós vamos falar sobre o alicerce do livre-arbítrio.
livre-arbítrio. Amém? A ideia implícita de que geralmente se classifica como livre-arbítrio, como muitos gostam de acreditar e como muitos gostam de ouvir somente aquilo que lhe convém, e quando chega na hora do confronto, pregações, sermões, enfim, a palavra, quando entra na parte de confronto, né, aquele confronto com o homem, e o homem ali começar a refletir sobre a sua vida, aí a coisa já se torna mais complicada, tá? Mas essa ideia implícita que está dentro do livre-arbítrio, como muitos acreditam, ela é bem bajuladora para a natureza carnal do homem, ok? E conforme nós falamos, é muito cômodo o homem ouvir apenas aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe convém, tá bom? Boa noite aí também para Lívia. Boa noite, Lívia Soares. Que Deus te abençoe, querida. Um abração aí. Um abraço em toda a família, tá bom? E Deus continue abençoando e cuidando aí de vocês, tá bom? Obrigado aí pela participação. Então essa ideia que está implícita, ela é bem bajuladora para a natureza carnal do homem, tá? E é necessário alguma graça e renúncia para que esse homem carnal, ou esse homem ainda não regenerado, ou seja, que não nasceu de novo, esse homem ainda que segue a sua própria vontade, né? E conforme nós falamos mais uma vez aqui, vou repetir, né? Aquele homem que muitas das vezes ouve apenas aquilo que lhe convém, tá bom? E não aceita o confronto com a palavra de Deus genuína, porque a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, ao contrário do que muitos pensam, o evangelho de Jesus é confronto o tempo todo com a nossa natureza carnal, com a nossa própria vontade, tá bom? E para que esse homem ele aceite outra perspectiva, ok? É complicado. Mas o que geralmente se quer dizer com livre-arbítrio se baseia em algum alicerce totalmente estragado e algumas ideias não bíblicas. Um abraço aí pro Sandro Gomes. Deus te abençoe, Sandro. Dá um abraço aí na Ellen, Sandro. Hoje é aniversário da Ellen. 18 anos. 18 anos, ok? Grande abraço aí para Ellen, para todos aí, para Adriano, para o Alex, tá bom? Para todo mundo, para toda a família. Toda a família Gomes aí, tá bom? Deus te abençoe, meu querido. Obrigado aí pela participação. Então, o que geralmente se quer dizer com o livre-arbítrio se baseia nesses alicerces estragados ou nessas ideias não bíblicas, tá bom? E eu vou dar aqui um apanhado em cima desses alicerces estragados, dessas ideias não bíblicas. Vamos analisar 2 pontos, tá? O primeiro ponto, ou em primeiro lugar, porque essas ideias e esse alicerce corrompido e estragado, ele se baseia no pensamento de uma autossuficiência humana e dependência em si mesmo, o que vai negar de forma descarada a doutrina da depravação total do homem, ok? E é impossível sistematicamente sustentar ambas as doutrinas. Por quê? Pois elas vão se contradizer, tá? Porque se um homem é totalmente depravado, conforme ensinam as Escrituras, e já a gente vai ler alguns textos aqui que vão confirmar isso que a gente está tratando aqui, da depravação total do homem.
E então não há nada no homem que seria aceitável a Deus. E ele não poderia realizar nenhum ato espiritual que seria agradável ao seu Criador, tá bom? Um desses textos que comprova isso é o texto do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 9 ao 12, que mostra essa depravação que se estende à raça humana inteira, tá bom? Ela não ficou resumida apenas a Adão e as pessoas posteriores ali, principalmente no Antigo Testamento, não, ela se estendeu na raça humana inteira, ok? E nós ainda sentimos o reflexo dessa depravação nos dias atuais. Vamos então a esse texto, ver o que Paulo está dizendo aos Romanos. Romanos 3, 9 ao 12. Diz o seguinte: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. E quando ele escreveu isso aí, quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele estava se incluindo, tá bom? Ele não estava se eximindo, ele se incluiu no meio de todas essas palavras. Se não há ninguém, nem, né? No caso... Se não há ninguém, não há ninguém. Né? Senão ele falaria, existe apenas um. Né? Ou alguns. Não, ele falou que não há ninguém. Não há nem um só. E prova disso, que ele não se exclui dessas palavras, mais à frente, ou mais anterior, agora eu não me recordo, mas eu acho que é mais à frente. Ele vai falar o seguinte: olha, dos pecadores eu sou o pior. O apóstolo Paulo falando isso. Então ele entendia perfeitamente dessa depravação da raça humana, ok? E como ela se estendia a todos, não era apenas a um grupo exclusivo e seleto, mas a toda a raça humana, tá bom? Um abraço aí para o meu amigo Sorin Tomoni. Abração, Sorin. Grande abraço, Sorin. Um abraço em toda a família. E todos aí. Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Obrigado também pela participação aí de vocês, tá bom? Então essa passagem inteira que acabamos de ler, ela nega que o homem tenha alguma capacidade ou desejo espiritual, ok? Ela vai denunciar a pecaminosidade, tá? Do homem das seguintes maneiras. Primeiro, já que todos os homens, sem exceção, são mencionados no versículo 10, isso mostra que a natureza do homem é completamente má, pois ninguém fica isento. Ninguém fica isento, ok? Então, primeiro ponto aí dessa passagem do apóstolo Paulo. Um abraço aí também para Patrícia de Barros, que está participando com a gente aqui, tá? Grande abraço, Patrícia, Deus te abençoe. Obrigado aí pela tua participação. É sempre um motivo de alegria, tá? Rever esses nossos irmãos lá no Brasil, os nossos amigos aqui que nós estamos conquistando e fazendo em Portugal também, tá? É um motivo de muita alegria pra gente, tá? Quando vocês participam aqui da live, dos estudos, enfim, tá bom?
Quero deixar isso registrado aqui também, tá certo? Muito obrigado aí a todos. Saudades também, Sandro. Saudades aí de vocês. Todos. A gente mata a saudade um pouquinho aqui na live. Isso que a gente estava falando esses dias, né? Que ainda bem que dá pra gente poder falar, né? Que tem condições da gente conversar, ter essa ferramenta aqui, né? Não só para estar conversando, mas também para estar pregando, né? A palavra de Deus, o Evangelho. Isso é muito bom, muito bom. Mas saudades aí de todos vocês também. Então, o primeiro ponto é, já que todos os homens, sem exceção, são mencionados no versículo 10 do capítulo 3 de Romanos, ok? Mostra que a natureza do homem é completamente má, porque ninguém ficou isento, tá? O segundo ponto dentro desse capítulo 3 é que as faculdades mentais são mencionadas no versículo 11 e mostram que não há desejo de se aprender e nem buscar a Deus, ok? Se isso acontecia naquela época, vamos dizer assim, pós-morte de Jesus, que foi um fato histórico que refletiu na história da humanidade, né? Se essas coisas aconteciam, se Paulo escreveu naquela época, né? Há milhares de anos atrás, você imagine hoje como está este versículo e como esse versículo é totalmente atual nos dias de hoje, em que o homem aí que mesmo se esqueceu de Deus completamente. Tamanhas são as atrocidades cometidas e que nós presenciamos e testemunhamos nos dias atuais. Então esse é um versículo, é um capítulo muito atual, ok? O ponto número 3 é que, consequentemente, em função do ponto número 1 e do ponto número 2, as obras são totalmente o quê? Más, e mostram-se que todos os homens estão vivendo em rebelião contra a vontade de Deus, o que está registrado no versículo 12 do capítulo 3 de Romanos, ok? Um abraço aí também para nossa amiga Georgina Fátima, que está assistindo. Georgina. Dá um abraço no Joelso, no Osmar, na Flávia. Em todos aí. Em toda a família ministerial aí, Templo da Conquista, ok? Grande abraço aí para todos, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês, tá bom? Então as obras são totalmente más e esses homens estão vivendo em rebelião contra a vontade de Deus. Mais uma vez, versículo 12, totalmente atual. Ponto número 4, que está no versículo 13 e no versículo 14. Perverteu-se, né? Esse homem, ele se perverteu e se depravou, e até mesmo a fala, a fala desse homem natural, ok? Ela se perverte e se tornou depravada. E esse é o índice do coração, de acordo com o ensino do próprio Jesus, quando ele menciona essa famosa frase aqui, que está registrada lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Ninhada de cobras venenosas, ou, em outra tradução, ninho de cobras, ou, em outra tradução, raça de víboras. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio, ok? Ponto número 5. O mal também caracteriza os pés e a caminhada diária do homem natural, que está nos versículos 15 e no versículo 15 e no versículo 16.
ok? Ponto número 6, para a gente fechar a análise desse capítulo 3 de Romanos, é que a perspectiva inteira deles, representada pelos olhos, é uma perspectiva de quê? De ignorância e de indiferença voluntária acerca de verdades espirituais. Isso está nos versículos 17 e nos versículos 18. E no versículo 18. Aí, então, nós vemos o quê? Um quadro trágico, porém verdadeiro, da humanidade em seu estado natural. Quando eu falo estado natural, a gente não está tratando aqui de coisas naturais, coisas do nosso cotidiano que acontecem com qualquer pessoa. Quando a gente fala de estado natural, é um estado natural e ao mesmo tempo espiritual. Ou seja, o homem natural é o homem que ainda não teve uma experiência com Deus. Não experimentou a misericórdia e a graça de Deus. Esse é o homem natural. Aquele homem que segue a sua própria vontade, os desígnios do seu próprio coração e não segue a vontade de Deus. Ainda não experimentou a graça e a bondade de Deus na sua vida, tá bom? Então esse é o homem natural. Então é difícil imaginar uma declaração mais forte acerca da depravação desse homem do que essa que nós acabamos de ler. Quem poderá ver algum bem baseado no homem nesse texto que nós acabamos de ler? Ninguém. Eu acho que não tem ninguém que consegue ver nada de bom dentro desse texto que nós lemos, tá? E esse texto, queridos, é apenas um exemplo, tá? Da depravação total do homem e como o homem, ele ainda acredita nessa falácia do livre-arbítrio, que por si mesmo ele pode resolver a sua situação perante Deus, ok? E com esse texto a gente vê que é praticamente impossível. Com esse texto a gente confirma aqui mais uma vez que o homem não possui livre-arbítrio, ok? Vou dar outras bases para você firmar este assunto, tá bom? E vou dar outras bases para você não cair na falácia do livre-arbítrio, tá bom? Você se enxergar como um homem, ainda que tenha tido uma experiência com Deus, ainda que tenha entregue a sua vida para Cristo Jesus, você que está experimentando um processo de santificação na tua vida, já falamos sobre santificação na série de estudos anteriores, tá? Quando nós falamos de soteriologia, ou a doutrina da salvação, você que perdeu e quer se situar, volta lá nessa live, nesse estudo, nessa aula, onde a gente fala só sobre santificação. Então, mesmo que a pessoa esteja experimentando esse processo de santificação na sua vida, ok? Saibamos de uma coisa: nós temos duas naturezas dentro de nós, tá? E essa luta é constante. Essa luta só vai ter fim, essa luta só vai cessar quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, ou você descer ao pó da terra, e quando você voltar para Deus, o seu Criador. Aí essa luta terminou, tá? Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, essa luta é constante. Duas naturezas, e uma se opõe à outra. A nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual, agora como filhos de Deus. Mas, infelizmente, sendo filhos de Deus, ainda habitamos neste corpo corruptível, com toda a sorte de vontades da carne,
de abrir mão de algumas coisas, de não fazer a nossa vontade, mas sim fazer a vontade de Deus. Ou seja, é uma batalha constante e é uma batalha ferrenha, tá bom? Então vamos dar aqui mais algumas bases bíblicas para você não cair nessa falácia do livre-arbítrio, que acha que o homem ele depende de si mesmo e que, dependendo de si mesmo, ele pode até mesmo assegurar a sua salvação, tá bom? Falamos na semana passada sobre o livre-arbítrio, ali expomos vários pontos. O homem não possui porque ele não escolhe o dia que vai nascer, ele não escolhe o local onde vai nascer, ele não escolhe a família onde vai nascer, isso tudo é determinado por Deus. Então, se é Deus que determina, se é Deus que escolhe, se é Deus que providencia e decreta, determina todas as coisas, o homem vai decretar, vai determinar o quê? Se nem o local que ele veio a nascer, ele escolheu. Se nem a família, o dia que ele escolheu nascer, ele não pôde fazer isso. Então, é uma falácia do livre-arbítrio, tá bom? Outros pontos também a gente expôs, mas só para dar um repeteco aí para o pessoal que não assistiu semana passada, tá bom? Romanos 7,18, da mesma forma, mostra que essa depravação é total no homem natural. Diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ok? Paulo ele fala isso como um cristão que possuía duas naturezas que estavam em guerra constante uma com a outra. Mas o homem natural não tem uma natureza espiritual para resistir à carne. Ele é um homem totalmente carnal, sob o domínio dessa natureza carnal. Em que Paulo declara o seguinte: olha, não habita, literalmente, não habita quer dizer o quê? Não está em casa. Não está em casa bem algum. E que casa é essa? Essa casa somos nós. Nessa casa não habita bem algum, ok? Mas que está num contínuo estado de quê? De rebelião deliberada contra a vontade de Deus. E a vontade do homem, ela vai se inclinar apenas numa direção. E que direção é essa? Longe de Deus e para o pecado. Se João 15, versículo 5 é verdadeiro para os cristãos, porque lá diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Quanto mais então, isso é uma verdade acerca do homem natural, que não tem nenhuma natureza espiritual para lutar contra a carne. Ok? Se para nós cristãos, se para nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, se para nós que estamos numa constante luta, mas estamos num processo de santificação, ou seja, separação deste mundo, dos valores desse mundo, dos conceitos deste mundo, numa separação para Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Se para nós, e não estou nos colocando como melhores do que essas pessoas, e nem superiores a elas, tá bom? Mas se para nós cristãos é difícil, imagine para o homem natural que ainda não teve uma experiência com Deus, um contato com Deus, ou que Deus ainda não soprou nele o entendimento, o conhecimento, os olhos que ainda não foram abertos, o coração que ainda está duro como pedra. Imagine para essas pessoas, ok? Como é lutar contra a carne. Não tem luta, porque simplesmente ele vai fazer a vontade daquilo que ele acha que é normal e natural para ele, ok?
a Bíblia confirma isso e diz que o homem natural ele vai entender o que? As coisas naturais. E o homem espiritual ele tem o discernimento espiritual, porque ele já começa a entender as coisas espirituais ou as coisas que são de Deus. Amém? Aí ele sabe que o que ele está fazendo não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Agora, para o homem natural, é natural, é normal, é comum, ok? Porque ele ainda não tem esse entendimento, ok? Ou, aí eu já coloco uma carga também em cima de muitos cristãos que ainda não pregaram. Mas hoje em dia, isso aí que você está falando é praticamente impossível. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Sim, todo mundo já ouviu falar de Jesus, tá? Mas uma coisa é ouvir falar de Jesus e outra coisa é seguir Jesus e crer em Jesus, tá? Experimentar, né? Experimentar. De repente faltou uma pessoa ali com uma palavra de sabedoria para que aquela semente que foi lançada ali ela caia em terreno fértil. E não muitas das vezes uma semente ali lançada de qualquer maneira, falou às vezes só por falar, ou falou às vezes só por, como eu costumo falar, falou por esporte, entendeu? Para dizer que não falou nada. Ou para dizer que você é crente. Para você dizer que você é crente, simplesmente foi aquela palavra ali e acabou, ok? É claro, eu sei disso e já falamos isso aqui algumas vezes. Nós não somos responsáveis pelo crescimento da semente. Quem dá o crescimento, quem vai fazer aquela semente brotar é o próprio Deus. A nossa função é o quê? Semear. Mas semear também de forma o quê? De forma prudente, de forma inteligente, de forma sábia, ok? Para que aquelas palavras ali, ao tempo de Deus, elas germinem no coração. Não é simplesmente chegar, como muitos fazem, e lançar sementes ao vento, assim, ao léu. Como muitos estão fazendo, como muitas igrejas estão fazendo, como muitos pregadores estão fazendo. Ou seja, não estão pregando o verdadeiro evangelho, mas estão pregando coisas que agradam aos olhos humanos, ok? Ou simplesmente que mexem só com a aparência, só com o exterior do homem. Não é aquela palavra de sabedoria, não é aquela palavra de confronto que antes de mexer com o exterior, ela vai lá dentro e mexe no interior do homem, ok? Põe o homem, e quando eu falo aqui, o homem, é a mulher, é a criança, enfim, para que essas pessoas elas possam parar e refletir acerca da palavra de Deus, ok? Um abraço aí para o José Jonico também, que está participando. Grande abraço, amigo. Deus te abençoe. Um abração aí para a Joyce também. Toda a família em nome de Jesus. Amém? Ok, queridos. Então, o primeiro ponto que nós traçamos até aqui foi esse. Agora vamos para o segundo ponto, ou em segundo lugar, é que a ideia de um livre-arbítrio no homem se baseia numa negação da queda do homem no Éden. Ou então sustenta que essa queda foi apenas uma ferida menor e passageira, que não tinha, assim, tanta importância. Ok? Charles Spurgeon, ele vai dizer com muita justiça o seguinte: qualquer um que crê que a vontade do homem é inteiramente livre, que ele pode se salvar por sua própria vontade, não crê na queda. Conforme lhes digo às vezes, poucos pregadores cristãos realmente creem em toda a doutrina da queda. Ou então acham que quando Adão caiu, ele quebrou o dedinho. E não quebrou o pescoço e arruinou sua raça. Amados, a queda arrebentou o homem por completo. Não deixou capacidade alguma intacta. Tudo foi aniquilado, corrompido e manchado, como algum templo muito imponente.
As colunas poderiam ali estar, a arquitetura, as pilastras poderiam ali estar, mas tudo estava em pedaços, embora algumas coisas ainda tenham muito de sua forma e posição. Contudo, estavam deteriorados, em pedaços, e a qualquer momento esse templo viria abaixo. Ok? Assim é o estado do homem. E assim muitos creem que a queda de Adão, conforme o Charles Spurgeon aqui, ele fez uma analogia como se Adão tivesse quebrado apenas o dedinho mindinho, mas na verdade ele quebrou o pescoço. E o pescoço serve para quê? Para apoiar a cabeça. Meu irmão, quebrou o pescoço, a cabeça tomba. E uma outra analogia que ele fez é como se fosse um templo em que as colunas ou pilastras estivessem rachadas ou em pedaços, ou seja, a qualquer momento aquilo ali vai cair, a qualquer momento aquilo ali virá abaixo. E ai daquele que estiver ali embaixo, ok? Porque vai ser fatal. E foi assim que aconteceu com Adão. Foi fatal, foi extensivo para toda a raça humana. O negócio foi sério, amém? Um abraço aí para a Andressa, que está assistindo. Abração, Andressa. Dá um abraço aí em toda a família, no Rogerinho. Beijão no meu Riquinho. Um beijo aí no Riquinho. Todo mundo aí, beijão para todo mundo. A gente tem acompanhado aqui o crescimento, o desenvolvimento dele, tá uma graça, realmente. Muito engraçadinho. Deus te abençoe, querido. Então, querido, tudo foi aniquilado, tudo foi corrompido e tudo foi manchado, tá bom? Conforme o Charles Spurgeon aqui ele declara, tá bom? Para você que não conhece, Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, tá bom? Tem muito material dele na net, tá? É só você procurar. E as pregações desse homem eram pregações que as pessoas saíam incomodadas dos auditórios, dos ginásios onde ele pregava. As pessoas saíam de lá pensando, refletindo seriamente sobre as suas vidas, tá? Amém. E essa é a pregação que nós almejamos também um dia conseguir, né? A gente faz um pouquinho, né? Vamos dizer assim, que as lives e esses estudos aqui é uma gota no oceano do que tem por aí, mas a gente tem procurado fazer justamente isso, né? A gente não está aqui para agradar homens, mas estamos aqui para agradar a Deus. Amém? Falar a verdade, né? Pregar a verdade. E a verdade, ela tem que ser dita, tem que ser proferida. Amém? Então, um número grande de pessoas hoje, eles têm uma ideia bem vaga de tudo o que ocorreu com Adão quando pecou ali no jardim. E elas parecem ter a ideia de que na queda, Adão não sofreu nada mais do que um incômodo, né, de uma pele solta na raiz da unha. E que nem isso, se tivesse acontecido de fato, ele não passou para a sua posteridade. As pessoas, infelizmente, hoje, algumas pessoas acreditam nessa teoria ou nessa falácia também, ok? Mas isso é um grande engano, né? A gente sabe que quando Adão peca, ele assim agiu como um cabeça de uma aliança para com todos os seus descendentes, e a sua rebelião ela foi transferida para eles, tá? E assim a morte prometida sobreveio a todos os descendentes de Adão, tá bom? Prova disso, vamos na palavra de Deus, Romanos 5,
versículo 12, que diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ok? Em sua constituição original, ou seja, Adão, ele possuía livre-arbítrio. Tá, mas você acabou de falar que o homem não possui livre-arbítrio. Não possui. Mas eu estou falando na constituição original de Adão, ou seja, antes da sua queda. Tá bom? Do jeito que Deus criou, com os atributos que Deus colocou, ok? No estado original, não no estado pós-queda, porque já deturpou completamente esse estado original de Adão, ok? Então, nesse estado original, Adão possuía livre-arbítrio, ok? Mas com o seu pecado, ele acabou possuindo o quê? Uma natureza caída e totalmente depravada. E com uma natureza caída e totalmente depravada, é impossível possuir livre-arbítrio. E foi isso que ele passou para os seus descendentes por reprodução natural. E bem como também a maldição que acompanhou a lei quebrada. De modo que todo descendente de Adão caído possui a mesma natureza de apostasia e de queda que ele teve depois da sua queda. E cremos que é por isso que quase todo modernista ele nega o relato de Gênesis, ok? Ele nega esse relato da criação e da queda. E em seu orgulho carnal, eles não estão dispostos a admitir um estado de existência que está além da capacidade do homem natural remediar para si. E assim o modernista mistura o mal de sua natureza, negando a realidade dessa queda, tá bom? Todo modernista ele vai negar a realidade ali da queda no Jardim do Éden, ok? Daí o próprio ato da apostasia, ok? E essa apostasia é a própria essência de quê? Do pecado. Para quem não sabe o que é apostasia, é o quê? É o esfriamento da fé, ok? E essa própria essência do pecado é tal desvio de Deus a ponto de constituir em si mesmo a suposição de uma atitude hostil, a aceitação da aversão a ele e a submissão de todas as faculdades a essa tendência hostil. E já que essa influência estranha, ela abrange ou abrangeu todas as faculdades, é evidente que não há no apóstata nada que se possa estabelecer a possibilidade da sua volta sem ajuda, mas pelo contrário, essa aversão levará continuamente o ser a distanciar-se mais e mais e mais de Deus e ampliar de forma eterna o abismo entre eles, ok? Então isso só serve para quê? Para a pessoa se distanciar mais e mais de Deus. E aquele abismo, vamos fazer aqui uma ilustração, que foi tapado ali,
ou aquele abismo que a cruz de Jesus serviu de ponte, né, entre o homem e Deus. É como se a cruz fosse uma ponte nesse abismo, e por essa cruz o homem, a partir desse momento, ele poderia atravessar aquele abismo pela cruz e se achegar novamente a Deus. Então isso, na cabeça do modernista ou do apóstata, isso simplesmente não existe, ok? E continuamente esse abismo ele vai aumentando, ok? E a cruz de Cristo simplesmente não existe. O que existe é essa distância ainda do homem e Deus, porque ele confia em si mesmo, ele acha que por ele somente, pela sua força, pelo seu intelecto, pelo seu entendimento, ele pode conseguir qualquer coisa e simplesmente não precisa de Deus para nada. Ou seja, um pensamento totalmente antibíblico, um pensamento totalmente humanista, errado. Enfim, não tem nem classificação para esse tipo de pensamento. Mas são esses que creem no livre-arbítrio, que o homem possui o livre-arbítrio, ok? Então, com o seu pecado, o homem se tornou totalmente um homem carnal, ok? Romanos 8, 7 e 8 dá outra base para a gente, ainda em cima aí desse assunto que a gente está tratando. Diz o seguinte: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ok? Um abraço aí para Dionísia e para Maria José. Abração aí para ou a Dona Zezé. Dona Okay? Zezé e Dionísia. Dionísia e Dona Zezé, ok? Que estão assistindo aí, participando com a gente também nesta live. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, de modo que com a queda do homem no Éden, o homem ficou incapacitado de querer e de fazer o que é certo. E aqueles que sustentam que ele pode, se colocam contra a doutrina da queda. A ideia de que o homem tem livre-arbítrio também se baseia no auto-engano. Por quê? O homem não tem disposição de crer que ele é tão ruim espiritualmente quanto ele é, mas ele acha que tem a capacidade de remediar o seu próprio caso. O homem natural é como uma pessoa que tem um câncer. E essa pessoa, ela é informada pelo médico de que só a realização de uma cirurgia médica imediata pode dar alguma esperança de vida. Mas essa pessoa firmemente recusa o diagnóstico do médico e pensa que tomando uma aspirina e matando a dor, que ele logo será curado da doença. E todos nós sabemos que o resultado dessa tolice vai ser o quê? Uma morte certa e bem dolorosa. Mas a condição do homem natural é ainda mais séria. Por quê? A cura é ainda mais certa. E os resultados de não se receber um diagnóstico agora do médico dos médicos, né, ou do grande médico, são ainda mais terríveis. Contudo, o homem natural, ele vai se enganar a si mesmo ao pensar que pode cuidar dos seus próprios problemas sem nenhuma ajuda de Deus, pois ele se bajula de que possui livre-arbítrio e que isso é suficiente para ele chegar ao céu. Afinal de contas, esse homem, ele raciocina. Não é simplesmente uma questão de ter disposição de crer que Jesus morreu e que ele receberá a todos os que aprovarem esse fato. Infelizmente, muitos pregadores incentivam os homens nesse assunto.
falando o que para essas pessoas? Que eles só precisam mudar de ideia e querer que seja conforme desejam que seja. E assim será. Ou seja, livre-arbítrio misturado com pensamento positivo. Olha só a situação. Olha a tolice em que muitos estão acreditando. Olha a tolice em que muitos estão pregando, ensinando dessa forma. Ou seja, totalmente fora dos padrões, dos propósitos e da vontade de Deus. Amém? Um abraço aí para Rosa, Kim. Beijão, Rosa. Ok? Beijão no Jaquim, nas crianças. Deus te abençoe, querida. A Dona Zezé colocou aqui um comentário. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É exatamente isso. É dom de Deus. Mas essas pessoas, nem nisso elas creem. Nem nessa palavra aí que está expressa. Ok? Que não é de nós, mas é o que? Dom de Deus. E todas as coisas vêm de Deus. Ok? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas eu acho que eles rasgaram, né, essa parte da Bíblia deles. Porque eles não acreditam nisso e continuam insistindo nessas falácias aí que a gente tem visto, né, e ouvido, ok? Mas graças a Deus também, porque Ele tem levantado homens e mulheres, né, dispostos a combater essas mentiras, essas vãs filosofias, ok? E homens e mulheres têm se levantado na autoridade, né, do poder de Deus, do Espírito Santo, para estarem trazendo luz em meio a toda essa escuridão e todo este caos que estamos vivendo. Amém? Ai, graças a Deus. Darlene vai falar um pouquinho agora, tá bom? Ainda dentro desse gancho aqui que a gente tá, ok? Amém. Fala aí, Darlene. Amém. O assunto de sua impotência moral está longe de ser um assunto agradável para o homem natural. Ele quer que lhe digam que tudo o que ele precisa fazer é esforçar-se, que a salvação está ao alcance do poder de sua vontade e que ele é quem determina o seu próprio destino. O orgulho que de modo bem forte não gosta de estar em dívida para com a graça soberana de Deus, se levanta contra isso. E a autoestima, com sua radical antipatia a tudo o que deixa a criatura no pó, se ressente ardentemente do que é tão humilhante. Consequentemente, esta verdade é que abertamente rejeitada ou se for aparentemente recebida, acaba sendo utilizada de modo errado. Isso que nós temos que prestar atenção. Ok? Amém? Então, como consequência, essa verdade abertamente ela é rejeitada, tá bom? Ou se for de forma aparente, se receberem apenas de forma aparente, ela vai acabar sendo utilizada de modo errado. E é o que a gente tem visto aí em muitos lugares, tá? Muitas pessoas aprendendo errado e também muitas pessoas ensinando de forma errada, tá certo? Tem que prestar bastante atenção nesses ensinamentos. Presta bastante atenção. Se você tiver dúvidas, consulta a palavra de Deus, vai lá ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Isso aí não é problema nenhum, isso aí você não está incorrendo em pecado.
não pode fazer isso não porque eu estou sendo rebelde ao meu líder, ao meu pastor. Não, vai lá na palavra de Deus e confirma se está escrito aquilo ali mesmo, tá? E tem algumas coisas na Bíblia, queridos, a gente já comentou isso aqui. Algumas coisas são taxativas, outras são interpretativas. Por exemplo, esse assunto que a gente está tratando é uma coisa que não é porque vocês estão interpretando dessa maneira, mas tem outra visão a respeito. Não tem outra visão. A palavra de Deus, ela está bem expressa aqui, ela está bem clara. Ela está mostrando realmente o que é e o que não é. Tanto que tem bases bíblicas, né? Tem base bíblica. A gente está... Todos os estudos aqui, desde a primeira série, é só base bíblica que a gente está mandando aqui, mandando base bíblica. E não é uma questão de interpretação, tá? Não é uma questão também se você concorda ou discorda. Você tem esse direito, não tem problema nenhum. Você pode olhar também de um ângulo diferente do nosso, mas quando entra a palavra de Deus, aí, meu irmão, aí não é questão de concordar ou discordar, de aceitar ou de não aceitar. É a palavra de Deus e acabou. E a palavra de Deus é bem clara, ok? Então, queridos, assim o alicerce dessa ideia de livre-arbítrio também está numa tendência forte de se crer na salvação em si mesmo. Que alguém pode crer e receber Cristo a qualquer momento. O erro nessa ideia está numa perspectiva equivocada acerca do que as Escrituras querem dizer quando se referem à atitude de crer em Cristo ou recebê-lo. Porque vivemos numa época em que se caracteriza pelo quê? Pela uma teologia de fé fácil, ou de evangelho fácil, ou do famoso evangelho água com açúcar. Os homens, eles substituíram uma fé intelectual, uma mera crença sobre Cristo, em uma mera aceitação religiosa dele, para uma crença do coração que toca o homem inteiro e que resulta numa completa confiança em Cristo para se obter a salvação eterna. E é possível perder a salvação por 45 centímetros. Ué? 45 centímetros, perder a salvação? Não entendi agora. É isso, né? Por que perder a salvação por 45 centímetros? Porque 45 centímetros é a distância da cabeça ao coração. Amém. Só esse caminho aí. Da cabeça ao coração. E qualquer um pode crer acerca de Cristo. E pode concordar com uma declaração bíblica. Ok? Pode concordar com uma declaração bíblica ou uma declaração religiosa sobre ele. Mas isso não é a fé que salva. E qualquer um pode professar também publicamente ter recebido Cristo como Salvador. Mas isso não significa que tal profissão corresponde à realidade. Porque só Deus pode dar aos homens a capacidade e a autoridade para se tornarem filhos dele. E ele dá isso apenas àqueles que creem em Jesus Cristo. E há um mundo de diferença entre crer em Cristo e crer acerca de Cristo e crer no Cristo. Existe um universo, tá, de diferença entre essas três coisas. O último ato de fé, ele envolve uma confiança e dependência que vai desviar a atenção de tudo o mais e que olha só para Cristo. E ninguém tem esse tipo de fé enquanto confia também ou somente na água, nas obras, no valor, na vontade ou em qualquer outra coisa a mais que tenha origem no homem e que ele esteja
em condições de fazer. Ok? Jonas disse o seguinte: do Senhor vem a salvação. E essa declaração é um ensino sistemático das Escrituras. E jamais há nem mesmo uma simples sugestão de que o homem tem qualquer coisa a ver com a salvação espiritual de sua alma. Raramente ele é exortado ou admoestado a se salvar. Mas isso sempre se refere ao quê? A um mero livramento físico ou moral, nunca espiritual. Por outro lado, a regeneração do homem é sempre mencionada como sendo obra de Deus, em que o homem é um agente passivo, até que o Espírito Santo o avive. E somente depois disso é que, de forma ativa, esse homem vai manifestar esse fato pela fé. Amém? Queridos, a gente encerra essa live aqui, por agora, ok? Por hoje. Por hoje. Ora, pois. E semana que vem, com a permissão de Deus e a vontade dele, estaremos aqui novamente para a gente passar a última parte desse estudo, né? A terceira parte, onde vamos falar sobre o defeito do livre-arbítrio, tá bom? Primeiro estudo falamos da falácia do livre-arbítrio, com todo o apanhado bíblico a respeito do tema. Hoje nós falamos do alicerce do livre-arbítrio. O alicerce, claro, né, errado e totalmente corrompido, o alicerce abalado do livre-arbítrio. E semana que vem, com a permissão e a vontade de Deus, nós vamos falar do defeito do livre-arbítrio e vamos concluir essa série de estudos sobre este tema, tá bom? Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nessa noite, que dúvidas tenham sido esclarecidas. Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta para nos fazer, pode fazer isso no privado, lá no Messenger, né? Olha, vocês falaram a respeito disso, eu tenho uma dúvida a respeito disso. Com certeza a gente vai ter uma satisfação em te responder, tá bom? Eu não digo assim de imediato, porque algumas coisas a gente tem que pesquisar, temos que ler a Bíblia, nos aprofundar para te responder, mas sim... Para não responder errado, né? Para não responder errado, justamente. Então, a gente tem este cuidado, tá bom? Então fica aí um convite para você também, que participou dessa live, né? Que vai assistir mais tarde. Então, se pintar alguma dúvida, né, faça isso. Ou deixe aí nos comentários, né, depois que a gente encerrar aqui a live. Essa live ela vai lá pro nosso canal, né? Esse vídeo vai lá pro nosso canal no YouTube e esse vídeo fica aqui na nossa linha de tempo do Facebook. Então vai lá também nos comentários se você quiser e preferir e faz lá a tua pergunta, alguma dúvida e no tempo hábil a gente vai estar respondendo, tá bom? Eu te agradeço, meu querido, minha querida, você que participou, você que vai entrar mais tarde, você que vai assistir depois, tá, esse vídeo, essa live. Mais uma vez aí, reitero o convite, se inscreva no nosso canal, amém? É muito importante pra gente ter um feedback daquilo que a gente está lançando aqui. Você também que tem uma ideia e de repente quer que a gente trate aqui nessas lives, né, nesses estudos de algum tema específico, também pode deixar uma sugestão. Né? Pode ter dúvidas. Tá bom? E a gente, com a permissão e a vontade de Deus também, de repente pode estar fazendo uma live em um estudo com um tema sugerido por você, amém, tá bom? Que Deus te abençoe. Boa noite aí a todos. Muito obrigado pela participação de todos vocês.
tá bom? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a tua vida, que Deus, através do Espírito Santo, Ele possa ministrar paz no teu coração. Amém. A confiança, né, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que detém todo o poder e aquele que pode realizar a vontade de Deus na tua vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os seus amigos, né? Compartilhe essa live com aqueles que você acha que de repente gostariam de ouvir essa palavra. Muitas das vezes pessoas que estão precisando de uma palavra também. Enfim, aquilo que Deus tocar no teu coração. Tá bom, querido? Muito obrigado aí a todos, que Deus possa estar abençoando. Um grande beijão aí para todos. A tua vida sem medidas. Amém? Deus possa abençoar todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.